Voltamos aqui à loja, sejam bem-vindos à segunda parte deste vídeo. Se já viram o outro vídeo, muito bem, se não, o link está aqui em baixo. E não se esqueçam, se gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso like, faz toda a diferença e assim também entendo o que é que vocês gostam e para poder colocar mais vídeos deste género. Se tiverem questões, não se esqueçam, deixem aí em baixo nos comentários para eu vos poder ajudar, ok? Entretanto, já viram que temos aqui o nosso anúncio. Podemos abrir o anúncio só para vermos o aspecto. Ok, segunda foto, terceira e quarta foto. A descrição está aqui, aparece toda aqui assim. E parece-me que está tudo bem. Como podem ver aqui em baixo temos as palavras importantes, as keywords. Portanto, é extremamente importante perceber que estas palavras fazem toda a diferença na parte da busca de pesquisa. E se clicarem em qualquer uma delas, ela dá-vos outros itens, outros produtos que estão exatamente inseridos nesta mesma categoria. Ok? E vamos então voltar para a nossa loja. E aqui vamos editar a nossa loja. Como podem ver, tem aqui espaço para colocar um banner. Depois aqui colocar o título da nossa loja, que descreve minimamente em poucas palavras que tipo de produtos é que nós vendemos, como é que nós nos diferenciamos, o que é que fazemos exatamente. Aqui a nossa localização, que podemos também editar. E aqui os produtos que nós queremos dar destaque. São produtos que podem ser, por exemplo, best-sellers, podem ser produtos que se vendam muito bem ou que, por exemplo, sejam da estação. Estamos-nos, por exemplo, a aproximar da Páscoa, portanto, produtos relacionados com a Páscoa podem estar, por exemplo, aqui no destaque. Para além disso, vamos preencher o Shop Announcement, portanto, é como se fosse uma mensagem de boas-vindas para quem está a chegar à loja e ainda não conhece. E os updates que são algo que nós podemos fazer pela aplicação do Etsy on Sale, e a partir daí nós podemos diariamente ou semanalmente colocar os nossos updates dos novos produtos, de variações dos produtos, de como é que estamos a desenvolver os produtos, com fotos do nosso dia-a-dia, da nossa mesa de trabalho, do nosso escritório, do que quer que seja que possa enriquecer ainda mais esta loja e mostrar o por trás das câmaras a quem está do outro lado. Para além disso, os updates são algo que nós devemos colocar com alguma regularidade e depois temos aqui algo para descrever a nossa loja. Portanto, podemos tanto colocar um vídeo como adicionar 5 fotos com descrições sobre como é que a loja começou, que tipo de produtos é que fazemos, o que é que nos motiva. Portanto, qualquer coisa que dê um pouquinho de nós, que consiga demonstrar qual é a alma da loja, qual é o objetivo da loja e porque é que nós somos diferentes. Quanto mais conteúdo nós tivermos na loja, mais a pessoa vai perceber que nós somos transparentes, que não temos nada a esconder e vai gostar ou não do que nós estamos a oferecer, da nossa essência e da essência da nossa marca. E depois uma breve descrição dos membros da loja, podem colocar também uma foto, é super aconselhável, porque a pessoa identifica-se, vê que do outro lado também está alguém e isso é ótimo. Aqui, caso estejam a vender em algum lugar específico, em alguma feira, em alguma loja, podem colocar aqui o lugar específico onde estão. Depois, aqui tem uma série de políticas que podem aceitar, Publish Shop Policies, já logo colocar. Se quiserem, não é obrigatório, mas podem colocar aqui um FAQ, um conjunto de perguntas que sejam usuais de serem perguntadas e os details, os nossos detalhes do vendedor, as nossas informações. Vamos então colocar Add a Shop Title. E neste caso também já tenho aqui uma ideia do que colocar: Calendars, Planners and other tools for you and your business. Ok, não cabe tudo. Vou então, nesse caso, encurtar. Depois aqui
no banner também já tenho uma ideia do que eu pretendo. Vou criar um banner grande e vou adicionar uma foto que eu já tenho aqui. Se quiserem saber como é que eu faço os meus banners, eu também posso fazer um vídeo sobre isso. Por favor, deixem comentários em baixo, que terei todo o gosto em fazer e vos explicar como faço essa parte aqui da imagem. Depois também vou colocar o nosso logo. Como podem ver, já temos aqui o logo, já temos aqui o banner em cima. Como podem ver, tem tudo dentro dos mesmos tons. Para criar uma marca é importante também ter um pouquinho desse espírito crítico, de tudo parecer que pertence ao mesmo todo, que há uma unidade que representa alguma coisa. Aqui eu não vou para já colocar nada em destaque. O shop Announcement também já tem aqui uma ideia do que eu queria. Portanto, vou colocar... Ainda não vou colocar para já esta parte das fotos, mas aconselho-vos vivamente a fazerem. Se não é já em breve, eu vou fazer em breve, mas ainda não foi algo que me debrucei sobre. Aqui sobre mim, eu... a minha tarefa é como dona e como designer, né? Faço tudo mesmo. Designer, fotógrafa não é o caso, maker também. E depois vou colocar aqui uma frasezinha de incentivo, só para não ficar sem nada. E fica logo mais simpático. E vamos então colocar a descrição da loja. Vou colocar primeiro aqui uma frase para chamar a atenção, para captar a atenção, e de seguida vou dar a minha explicação, dizer com o que é que isso se relaciona com a loja e com o que nós queremos transmitir, com as nossas... o que nós queremos acrescentar de valor. Ok? Então já essa parte também já fiz. Aqui hei de colocar uma foto minha, já tenho uma foto aqui em cima e hei de colocar também aqui, poderá ser a mesma. Depois, as políticas da loja. É extremamente importante nós percebermos o que é que nós permitimos e não permitimos. Por exemplo, no caso dos produtos digitais é muito raro permitirem-se trocas, permitirem-se devoluções. Então nós temos de deixar isso bem explícito para que o cliente nunca se sinta enganado, para sermos o mais transparentes possíveis e ao mesmo tempo para o cliente também perceber logo desde o início o que é que lhe é permitido e o que é que não é. Por exemplo, aqui eu vou dizer que não aceito devoluções e que também não aceito trocas. Exatamente. E da mesma forma também não aceito cancelamentos. E vou publicar. Já ficou. E agora vamos então visualizar a nossa loja. Como podem ver, já está aqui o anúncio. Esta foto vai ter de ser alterada, obviamente. E já está aqui a minha parte a dizer quais as minhas funções, o meu nome e também uma frase acerca de mim. E também as políticas a dizer que eu não aceito nem trocas, nem devoluções, nem cancelamentos. Ok? E acerca também dos downloads digitais. Nas options, portanto, aquela customização que nós fizemos acerca do que é que nós aceitamos e não aceitamos pode ser feita aqui. Para além disso, nós podemos aqui definir se nós, por exemplo, caso tenhamos um produto físico que nós vamos enviar, se nós aceitamos que oferecer o embrulho ou enviar o embrulho por um preço específico, por exemplo. Imagino que vende
caixas, por exemplo, personalizadas com o nome de alguém, e podemos, imagino que a pessoa quer fazer um embrulho bonito e já entregar à pessoa, então nós podemos aqui cobrar um valor por esse embrulho, por esse cuidado extra que estamos a ter. Neste caso não se trata disso. Também há a possibilidade do cliente querer deixar uma mensagem para o receptor da prenda, portanto, e aqui é possível aceitar ou não, no nosso caso não é o caso. E a tradução automática aqui é extremamente importante estar como no on, portanto enabled, permitir que haja tradução automática. Porquê? Muitas das vezes vendemos para o mercado inglês, mas e se por acaso um francês, um italiano, um alemão ou uma pessoa que fala outra língua qualquer queira comprar o nosso produto, vai estar impossibilitado de o fazer simplesmente por causa de uma barreira linguística? Hoje em dia não faz sentido. E por isso mesmo há que colocar esta opção de haver a tradução automática feita pelo Etsy. Claro que há línguas que nós não vamos conseguir traduzir, mas por isso é que o Etsy permite esta opção. Aqui também podemos escolher se os compradores têm a possibilidade de ver os nossos itens vendidos, todos eles. Então aqui nós podemos dizer que sim, que queremos que eles possam ver, ou então para os esconder. Eu vou deixar assim, porque numa fase inicial normalmente as lojas, a maior parte, deixa disponível para ver. O meu horário, digamos assim, é o de Lisboa, está correto, e aqui não aceito customização de ordem, de encomenda, embora aqui eu até posso colocar que aceito. Ok. E vamos salvar. Holiday Mode. Se vocês forem de férias, podem colocar aqui a loja em modo de férias e assim não vão fazer vendas e não vão ficar preocupados. Será que eu vendi alguma coisa? Será que eu tenho de eliminar todos os produtos da minha loja quando vou de férias? Não é necessário, por isso mesmo tem aqui o Holiday Mode para gerenciarem essa parte, podendo ainda deixar uma mensagem para o comprador, com o que vocês entenderem. Depois, por fim, tem aqui o Webs Analytics, o Download Data, portanto, informação de download, que vocês podem fazer o download e, caso queiram um dia fechar a vossa loja, também poderão fazê-lo aqui. Esperamos que nunca aconteça, obviamente. E pronto, por hoje é tudo. Tem aqui algumas diretrizes que já podem seguir para criar não só a vossa loja, como também o vosso produto. Se tiverem alguma dúvida, mandem-me mensagem, escrevam aqui em baixo. E não se esqueçam, deixem o vosso like. Encontramos-nos no próximo vídeo.